Olá, pessoal. Aqui quem fala é a Letícia de Lima. Eu tô aqui com a Raquel Medeiros e esse é o primeiro podcast do Pode CD. No tema de hoje, a gente vai falar sobre responsabilidade social e inclusão de PCDs. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os patrocínios aos atletas paralímpicos. Nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, esse ano, eles começaram no dia 24 de agosto e encerraram no dia 5 de setembro. A delegação brasileira no Japão ela foi a maior disputando os Jogos fora do país e contou com 259 atletas, que incluíram-se atletas guias, goleiros e cadeiros, que é quem auxiliam no caso de atletas da bocha com maior comprometimento dos membros. Desse total, são 236 atletas titulares. Na última edição, fora do Brasil, em Londres, em 2012, o Brasil compareceu com 178 atletas. E no Brasil e no Rio, 2016, o Brasil garantiu vagas em todas as modalidades por ser o país sede e contou com 286 atletas no total. E nesse ano, ele ficou em oitavo lugar no ranking de medalhas. O Brasil participou de 20 das 22 modalidades do programa dos Jogos Paralímpicos de Tóquio, sendo que o atletismo ele possuía o maior número de atletas. Foram 65 representantes e 19 atletas guias. No planejamento estratégico, o Comitê Paralímpico Brasileiro estabeleceu como meta manter-se entre as 10 principais potências do planeta nos Jogos Paralímpicos. E conseguiu, né? Conseguiu. No sexto dia já de competições, o Brasil ultrapassou a marca de 100 ouros na história dos Jogos Paralímpicos. O feito histórico foi conquistado pelo atletismo, com o ouro de Itzen Jacques. E ainda no mesmo dia, um ouro de Carol Santiago na natação. Ou seja, ele bateu no mesmo dia 101 medalhas douradas na história. Isso colocou o Brasil em sexto lugar no quadro de medalhas. Mas como nem tudo são rosas, a gente foi ultrapassado e a gente fechou as Paralimpíadas no sétimo lugar no ranking de medalhas. O que tá bom, né? Que foi uma posição acima da última Paralimpíada. Fechou com 72 medalhas, sendo 22 de ouro. Pelo visto, pela quantidade de medalhas, o Brasil foi muito bem. Então já é algo que a gente pode comemorar, né? Sim, comemorar muito, mas a gente é um motivo, mas infelizmente não podemos. Por quê? Por conta dos patrocínios. Apesar das Paralimpíadas reunir muitos talentos e atletas promissores, ainda perde muito no quesito patrocínio e apoio. A desinformação e o preconceito são as principais barreiras para as pessoas que ainda alegam não ver ou apoiar atletas paralímpicos. Um absurdo. Essa falta de visibilidade de patrocínios deve ser vista como um problema estrutural, se a gente considerar que ela começa quando o público, que acompanhou assiduamente as Olimpíadas, não deu o mesmo valor para as Paralimpíadas. Não é mistério, né? Tá. Que a realização desses eventos não foi muito rejeitado pelo público por conta da Covid-19, e ainda é preocupante. Por esse motivo, alguns patrocinadores das Olimpíadas temeram comprometer suas marcas e pouco investiram em anúncios e comerciais televisivos. Mas, ainda se tratando de investimento em geração de imagem, não existe comparação entre as transmissões das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Por quê? Porque os direitos de transmissão dos Jogos Paralímpicos, assim como os contratos de patrocínio, eles são negociados pelo Comitê Paralímpico Internacional, de forma independente ao Comitê Olímpico Internacional. E ainda que as equipes de transmissão sejam basicamente as mesmas, utilizando as mesmas estruturas, os custos de geração de imagem são por conta do movimento paralímpico, que não tem a mesma receita a nível olímpico. No Brasil, as Paralimpíadas foram transmitidas ao vivo pelo Sport TV 2, que tem sinal disponível para assinantes de Globoplay, e no canal de TV aberta, que é a TV Brasil. Boa parte da cobertura ela também foi transmitida ao vivo nos canais da Paralimpíada no YouTube. Porém, essas transmissões não tiveram muita visibilidade, pelo menos não no canal oficial do YouTube. Eles possuíam, em média, uns 200 a 300 pessoas acompanhando, ou seja, pouquíssima gente acompanhando no YouTube, que é acessível a todos. Além disso, foi 3 modalidades que não havia geração de sinal, que era esgrima, em cadeira de roda, halterofilismo e taekwondo. Elas apenas foram disponibilizadas diariamente resumos do que aconteceu nessas modalidades. No quadro de patrocinadores de paratletismo brasileiro, encontra-se apenas a Braskem, que é uma empresa brasileira no ramo petroquímico, junto à Toyota, que patrocina o Comitê Paralímpico Brasileiro, e a Caixa Econômica Federal,
que patrocina algumas modalidades. E como parceiros e apoiadores aparecem o governo do estado de São Paulo, EI e Alpargatas, Ajinomoto e Estácio. Enquanto o Comitê Olímpico do Brasil ele contou com 13 patrocinadores, a principal fonte de apoio dos atletas paralímpicos é a Bolsa Atleta. E o que é essa Bolsa Atleta? Fala aí pra gente, Raquel. Então, Letícia, a Bolsa Atleta, né? Dos 236 atletas titulares da equipe brasileira, 226, esses 226, que compõem cerca de 95%, recebem apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que é da Secretaria Especial de Esportes do Ministério da Cidadania. O investimento total é de 117 milhões do governo federal via Bolsa Atleta aos 226 esportistas desde 2005. Só no ciclo entre Jogos de 2016 e Tóquio, são 75 milhões depositados diretamente aos integrantes da delegação brasileira. Ou seja, assim, são muitos investimentos. A Bolsa Atleta passa a ser um subsídio importantíssimo e necessário para a manutenção da excelência no treinamento dos atletas. Outro investimento do governo federal na área paradeportiva é o patrocínio de 24,7 milhões das loterias Caixa ao Comitê Paralímpico Brasileiro. São 12 parcelas pagas entre junho de 2021 e de 2022 por meio do Fundo de Desenvolvimento das Loterias. Os recursos são usados nas formações de mais de 26 mil atletas, desde esporte da base ao alto rendimento, em 11 modalidades. Mas, Letícia, por mais que a gente tenha essa Bolsa Atleta, por mais que o governo aponta, né, esses dados que o governo investe muito, a gente não vê muito isso entre os atletas, né? Tanto que muitos deles se movimentam para fazer vaquinha, para pedindo ajuda a outras pessoas, sabe? Para que eles consigam, tipo, fazer projetos para fora do país, participar de competições, que muitas vezes essas bolsas não chegam a todos os tipos de atletas, sabe? Ou seja, nem mesmo essa Bolsa Atleta que é para ajudar não está sendo suficiente. Sim, com certeza. Mas então, Letícia, a gente já falou sobre a delegação, já falamos sobre os patrocínios, até mesmo da Bolsa Atleta. Mas antes de mais nada, a gente deveria falar sobre os capacitismos nas Olimpíadas e como a gente deveria evitar isso, sabe? Não sei, me conta aí pra mim. Além da visibilidade que os Jogos Paralímpicos dão a essas novas modalidades, há mais espaço para falar das pessoas com deficiência que competem em Tóquio, entendeu? E principalmente ajudar a esquecer os discursos clichês sobre a superação e aceitação de qualquer resultado como se fosse bom. O chamado capacitismo. O que seria esse capacitismo? Ele seria uma forma de discriminação da pessoa com deficiência, que faz parte do pressuposto que ela é incapaz ou menos capaz do que sem deficiência, que sugere que há um padrão, sabe? Um padrão correto para uma estrutura corporal e mental e, por consequência, que a deficiência seria uma falha, um problema, uma doença. E não é, sabe? Ela não é uma doença. Achar que um atleta com deficiência é um exemplo de superação, simplesmente por ser um atleta, é um dos erros mais comuns nesse sentido. Faz-se disso uma via de regra, sabe? Por compará-lo a um sem deficiência, usando como padrão do correto as condições de prática esportiva vivenciadas por esse último. Vamos dizer, em outras palavras, ela poderia ser tipo um exemplo de um nadador que é amputado. Um nadador amputado é um exemplo de superação porque ele consegue fazer o que o não amputado faz. Vê se pode isso. Esse tipo de avaliação não leva em conta o desempenho do amputado, se ele nadou melhor ou pior do que costuma fazer no cotidiano de seus treinamentos. Não se compara, por exemplo, o tempo que ele levou para completar os 50 metros em uma final paralímpica com que ele marcou uma semifinal. Se foi pior, é evidente que ele não se superou. Mas se ele foi mal ou ao menos frustrou as suas próprias expectativas. Tipo, nós temos, por exemplo, o jornalista Marcelo Romano, um dos mais especializados em esporte olímpico do país. Ele defende que a avaliação dos atletas nos Jogos deve ser feita comparando seu desempenho no evento com que ele fez, no chamado ciclo olímpico, que é o período de 4 anos entre uma edição e outra na Olimpíada. Se o competidor manteve-se sempre entre os top 3 no ciclo e fica em quinto, sexto nos Jogos, por exemplo, o resultado é ruim. Mas se ele se manteve entre o 12º e o 13º lugar nos 4 anos e fica na mesma quinta posição na Olimpíada,
o resultado é acima do esperado. Então, isso mesmo vale para os Jogos Paralímpicos, sabe? Que comparando-se com o que é comparável, partindo do princípio que qualquer coisa que o atleta com deficiência faz já é bom só porque ele fez. Seria uma versão de que, em princípio, aquele esportista é incapaz. Ou seja, a gente não deve olhar os nossos atletas paralímpicos só pela deficiência deles, sabe? Mas a gente tem que olhar pelo esforço dele. Da mesma forma que a gente visa os atletas que não têm deficiência, a gente valoriza o esforço deles, valoriza todo o tempo que eles tiveram para chegar até ali, a gente tem que valorizar também os esforços dos atletas paralímpicos, não visar somente a sua deficiência, não visar somente se ele for cego, ou se ele só não tiver um braço, não tiver as mãos, não tiver as pernas, mas entender que da mesma forma que os outros se esforçaram, eles também se esforçam. Exato, exato. Vai além, né, da deficiência dele, é olhar além da deficiência dele, ser um atleta ali. E isso também inclui tanto essa visão, né, que tem que ter no geral, tanto para as empresas quanto para a população mesmo, como a gente viu, os telespectadores, cadê eles? Eles cobram, querem cobrar, mas na hora de dar o apoio mesmo, não dão. Ou seja, essa mudança de visão tem que vir de todos os lados. Contado super com você, de verdade. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast no Pode CD. Deixa aqui seu comentário, deixe sua opinião, conta, a gente quer saber também um pouco sobre o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre esse assunto. É isso, galerinha. Até a próxima.